Os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Pode tomar assento. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 6. 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Um texto bastante conhecido. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Meus irmãos, nós temos hoje uma palavra da parte de Deus, muito importante para a nossa vida e para que você hoje tome uma decisão. Porque eu pergunto, você confia nas promessas do Senhor? Ixi, só alguns confiam? Meu Deus, isso é muito pouco. Meu Deus do céu, um povo desse não vai nem para o céu desse jeito. Estão muito tímido. Vou perguntar de novo: você confia nas promessas do Senhor? Amém. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, e essa é a pergunta mais importante, porque confiar nas promessas do Senhor nós confiamos. A pergunta é: você está preparado para o propósito, o projeto e a caminhada até as promessas do Senhor? Porque é duas coisas distintas, irmãos. A palavra de Deus diz que as promessas do Senhor têm nele o sim e o amém. E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte a sua palavra atrás. Então nós temos a certeza de que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então isso não há dúvida. A pergunta é: estamos preparados para caminhar até chegar, até alcançar a promessa de Deus? Porque essa é a questão. Veja só, esse texto, como eu disse, é um texto bastante conhecido, é um texto do apóstolo Paulo. Provavelmente essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, é a última carta que ele vai escrever. Ele está preso, ele sabe que dali ele não vai sair, o destino dele com certeza é o martírio, ele vai morrer pela fé que ele defende. Mas antes de morrer ele decide escrever algumas coisas, e uma das coisas que ele escreve para nós é algo importante para a nossa caminhada. Ele não tem dúvida da promessa que está guardada, aquilo que Deus prometeu, mas ele chama a atenção para uma coisa interessante. Como nós vimos aqui no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso aqui é as palavras de um homem que já está preparado, como ele diz no versículo 6, para ser entregue como uma libação, como um sacrifício vivo. A ideia que o apóstolo Paulo tem aqui é como aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, onde você pegava uma porção do sangue e derramava sobre o altar. Aquilo é o que a gente chama de libação. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está preparado para derramar o seu próprio sangue como sacrifício a Deus, se preciso for, mas ele está preparado porque ele sabe que tem uma coroa preparada para ele. Então ele está preparado para ter um encontro com Deus. E de onde é que ele tira essa segurança? A segurança está no versículo 7, quando ele diz que combateu o bom combate. A segurança está no encerrar a carreira, porque ele sabe que não fez pela metade. Ele sabe que não faltou nada, ele combateu o bom combate da fé. Ele estava encerrando a sua carreira, o seu ministério, porque ele sabia que dali ele não ia para lugar nenhum, mas ele sabia também que ele ainda precisava fazer uma última coisa: guardar a sua fé, na expectativa da volta de Jesus, aonde ele receberia
a coroa da justiça. É sobre esse combate que eu quero falar com os irmãos nessa noite, porque veja só, Jesus ele não engana ninguém. Eu acho maravilhoso porque Jesus não engana ninguém. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que aprender com Jesus. Vou lhe dizer por quê. Jesus ele andava, e por onde ele andava, geralmente havia uma multidão que o seguia. Só que Jesus sabia que havia uma diferença entre a multidão e os discípulos. E a diferença era o quê? O compromisso que eles tinham. Abra comigo em Lucas capítulo de número 14, para que eu possa ilustrar o que eu quero dizer para os irmãos. Lucas capítulo de número 14. A partir do versículo de número 25. Olha só. Lucas 14, a partir do versículo 25. Jesus está ali numa sequência de parábolas que ele vem contando, e ele decide contar duas parábolas que nós já conhecemos. Mas olha o contexto. No versículo 25 o texto diz: ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, Jesus está diante de uma grande multidão, talvez tão numerosa como essa, ou maior do que essa, porque a gente tem notícia que havia reuniões que davam mais de 5.000 pessoas. Então Jesus se volta para aquela multidão que está acompanhando ele, e ele vai dizer uma coisa que muitas vezes nós, como igreja, como pregadores modernos, não temos a coragem de dizer. O que é que Jesus diz para aquela multidão? Veja, é uma multidão que está ali para seguir a Jesus, que tem algum interesse por Jesus. Então ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na tradução da NVT, que é a nova versão transformadora, ele diz: aqueles que estão me seguindo, ou aquele que me segue, porque ele quer dizer, aqueles que estavam naquele momento seguindo a ele diz: olha, não é para vocês confundirem não, estou falando com vocês. Vocês que estão aqui hoje me seguindo, eu quero dizer uma coisa interessante. Alguém, aí a tradução da NVT é mais clara, amar mais o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o irmão, a irmã, ou a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por que eu disse que Jesus está dizendo uma coisa que a gente às vezes não tem coragem de dizer? Porque Jesus está mostrando o preço do discipulado. Jesus está dizendo: olha pessoal, eu não vou enganar ninguém. Se você quer ser meu discípulo, há uma condição, e a condição é essa. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está preocupado em atrair a multidão. Às vezes a gente está preocupado em lotar a igreja, multiplicar as pessoas aqui, e às vezes a gente esquece, ou às vezes a gente não é tão sincero a ponto de apresentar o custo do discipulado. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte: não, eu vou convidar o irmão, eu vou dizer que Deus é bom, que Jesus é misericordioso, que Ele vai ajudar, que Ele vai abençoar, que Ele vai fazer isso e aquilo, e vai, e pode fazer. Aí diz, depois a pessoa vai e começa a viver o evangelho, e começa a passar por algumas dificuldades, e aí a pessoa diz: bem, mas isso aqui ninguém me avisou, ninguém me disse que ia ter isso. O custo do discipulado é alto, porque o prêmio que o Senhor tem nos prometido é muito precioso. Quanto maior é o prêmio, quanto mais valioso é a recompensa, maior, mais difícil será a aquisição dela. Aprenda bastante com essa palavra, porque Jesus olha para a multidão e ele não está preocupado se aquela multidão vai deixar de seguir ele naquele momento. Ele olha e diz assim: olha, eu não quero enganar ninguém. Eu sei que tem muita gente aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não se enganem.
Eu não estou procurando multidão. Eu não estou procurando seguidores, porque como o texto diz, a multidão o seguia. O que faz da multidão seguidores. Olha que palavra contemporânea. Porque o que é que tem mais hoje na internet? Esse negócio de rede social é o quê? É um lugar para reunir seguidores. Você cria lá uma conta, daqui a pouco vai enchendo de seguidores. E vai enchendo, e eu vou lhe dizer, rapaz, e vai aparecendo seguidor de tudo no mundo. Em todo tipo de canal. Até do que não presta. Porque ultimamente, rapaz, vai se multiplicando essas besteiras, que a rede social tem essa vazão, né? Você pode usar ela como uma ferramenta, um instrumento maravilhoso para fazer coisa boa, mas também tem coisa que não vale de nada. Como dizia minha mãe, tem coisa que não vale o que o gato enterra. Ultimamente inventaram um negócio de live de NPC. Já viu isso, pastor César? Viu não? Rapaz, eu tenho para mim que aquilo ali foi arquitetado no inferno. O diabo foi que pensou num troço daquele, porque aquilo ali, pensa numa coisa ridícula. É uma coisa ridícula. Depois você bota lá na internet para ver esses negócios. Parece uma coisa de gente que não tem o juízo certo. Fica lá com o negócio, aí você fica mandando umas figurinhas, e eles ficam reagindo a essas figurinhas. Aí tem um negócio de, ó, o milho. Rosas. E se você manda o seu nome, tem que pagar, né? Para aparecer seu nome lá. Aí aparece seu nome. Pastor César é o brabo. E é cheio desses seguidores nessas poiqueiras, rapaz. Seguidores tem a torta e a direita, mas eu quero lhe dizer que Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Pessoas que estão compromissadas com o Evangelho e com o preço do discipulado. Meus irmãos, Jesus não quer seguidores, porque os seguidores eles vêm e depois que aquela fase ali passa, eles vão embora. O discípulo é aquele que permanece firme até a volta de Jesus. Jesus se vira para essa multidão e diz essas palavras, porque Ele quer deixar claro que não adianta ser seguidor se você não tem a pretensão de se tornar um discípulo. E para se tornar um discípulo, você deve assumir um compromisso. E qual é o compromisso? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o povo está ouvindo essa mensagem, nem se recuperou da primeira pancada, Jesus já dá a segunda no versículo de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Jesus dá duas pancadas firme para que ninguém fique enganado. Você está querendo seguir a Jesus? Bem, para seguir a Jesus você vai só até um caminho. Agora, se você quer ser discípulo de Jesus, aí envolve um compromisso. E esse compromisso envolve renúncia. E qual é a renúncia que ele coloca? Ele diz, você tem que amar a Deus acima de tudo e de todos. Irmão Carlos, quer dizer que eu tenho que chegar lá em casa e dizer para o meu marido, para minha esposa, que eu vou abandonar ele porque ele não quer ser crente? Não estou dizendo isso. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está nos ensinando é que você só vai amar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã e a sua própria vida, se você amar primeiro a Deus. Porque nós aprendemos a amar com Ele, porque Ele é amor. Ele não tem, Ele é. Ele não fala sobre, Ele é a própria essência do amor. É amando a Deus sobre todas as coisas que nós regulamos os nossos relacionamentos familiares e pessoais com nós mesmos. Veja só o que a palavra de Deus está nos ensinando. É sobre esse combate, é sobre essa carreira que o apóstolo Paulo estava falando. Porque quando o apóstolo Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, ele está falando justamente desse preço do discipulado que ele honrou, que ele pagou. Porque na continuação do texto, Jesus está falando justamente sobre o preço do discipulado, e aí ele propõe duas parábolas.
A primeira parábola ele fala sobre a construção, no versículo 28 em diante. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. A primeira parábola que Jesus traz para ilustrar o que ele está dizendo é a parábola que conta a história de alguém que pretende construir uma torre. Ele diz: olha, qual é de vocês que vai construir qualquer coisa? Especificamente aqui na parábola ele fala da torre, porque a torre ela tinha uma função, pelo menos duas. A torre funcionava como uma torre de vigília para uma cidade. Era daí que vinha o atalaia, né, irmão? Está aí o nome da célula do homem. O atalaia subia na torre para poder o quê? Ver se aproximava algum inimigo e avisava a população, para que a população se preparasse contra a investida. A torre também era usada para ser construída, geralmente onde havia vinhedos, e essas torres serviam também como vigília contra o ataque das raposas. E ele está dizendo: quem é que, pretendendo construir uma torre, que é algo extremamente importante, demorado, custoso, porque você não está construindo um fogareiro, você está construindo uma torre, algo que precisa de uma estrutura, algo que precisa de recursos. E ele diz: e você não se assenta primeiro para fazer o cálculo? Porque se você não fizer o cálculo, corre o risco de você só perceber, depois que começar, que você não tem com que terminar. Por que Jesus disse isso? Jesus está falando de ser discípulo de Cristo. E ele disse: o que é que nós temos que fazer para isso? Temos que nos assentar e fazermos o cálculo. Qual é o cálculo que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vendo se nós vamos aceitar Jesus só daqui para um ano. Nós estamos aceitando Jesus para viver só na bonância? Nós estamos aceitando Jesus só para passar essa fase difícil? Ou nós estamos aceitando a Jesus até a volta dele? Esse é o cálculo que você tem que fazer. Você está aqui hoje para quê? Só para receber uma palavra, depois ir embora? Isso é seguidor. Seguidor, ele procura o pão, ele procura o vinho, ele procura um milagre, ele procura, às vezes, até uma palavra, mas ele não quer compromisso. Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Pessoas que estão compromissadas, e essas pessoas só podem ser compromissadas se elas tiverem consciência do compromisso que elas estão assumindo. E o compromisso de Jesus, meus irmãos, não é daqui para amanhã, não é daqui para um ano, não é daqui para 2, 10, é para a eternidade. O projeto que o Senhor está te convidando a participar é um projeto para a eternidade, é um projeto custoso, caro, e que exige investimento, que exige compromisso. Veja, Jesus está dizendo que ser discípulo é uma construção, é algo que você vai construindo aos poucos, mas você tem que começar. Mas para começar você tem que primeiro ver se tem como terminar. E para saber disso você tem que fazer essa pergunta a você mesmo: eu estou com Jesus até quando? Até passar essa fase difícil, até as coisas melhorarem, até surgir o emprego, até eu me casar, até eu ter um filho? Você está aqui com Jesus até quando? Porque se for um compromisso parcial, eu quero dizer que é incompatível com o que Jesus está comprometido a fazer. A promessa de Jesus é um projeto de longo prazo, é um projeto para a eternidade. Agora, abrindo um parênteses, fora da mensagem e que implica nela, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo bem, não. Eu acho que está faltando retorno aqui para mim, o irmão Arlindo. Eu só estou ouvindo o som que está saindo nas caixas, não tem retorno nenhum para mim. E eu fico angustiado, porque
Não estou ouvindo nada, não estou me ouvindo e eu não estou nem sabendo se os irmãos estão me ouvindo direito. E é importante que você escute bem. Por quê? Para que você não saia daqui enganado. Ah, meu Deus, acendeu uma luz. Jesus voltou. Foi um relance, eu pensava que era arrebatamento. Eu digo, é agora. Foi não, foi dessa vez não. Era só um teste para ver se você estava preparado. Viu? Se prepare porque vai ser assim, não abrir e piscar de olhos só. Não vai dar tempo de dizer assim, não, mas naquele dia eu vou me arrepender. Dá tempo não, meu irmão. Jesus volta e vai e leva a igreja. E quem tiver preparado sobe. Quem não tiver, meu amigo, aí babau, já foi. Só é uma viagem. Jesus não vai dar 2, 3 não. Ele só vem mais uma vez. E quando ele vier para ter um encontro com a sua igreja, a igreja preciosa, zelosa e comprometida com o discipulado. A segunda parábola que Jesus conta fica do versículo 31 em diante, quando ele fala sobre o rei. Ele diz, qual é o rei? Indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair, ou ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É isso que ele está dizendo. A segunda parábola é para dizer o seguinte, olha, você já pensou que um rei vai enfrentar uma luta, um embate, e ele não calcula primeiro se ele tem um exército suficiente para combater o inimigo? Porque se ele perceber que ele não tem gente suficiente, o que é que ele deve fazer? De maneira prudente, ele deve enviar o embaixador, para que o embaixador peça o quê? Paz. Porque é melhor o rendimento, a rendição, melhor dizendo, do que ele enfrentar ou correr o risco de enfrentar e acabar com seu exército e com seu povo. Então ele diz, primeiro você tem que estar ciente de que o discipulado envolve um compromisso, uma construção, mas envolve também combate. E esse combate nós enfrentamos todos os dias. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar desse combate. E quando ele usa essa expressão, ele está usando uma figura de linguagem que fazia muito sentido na época. O combate que ele está se referindo, provavelmente, eram os combates que se travavam nas Olimpíadas. A carreira que ele está falando aqui é uma referência aos corredores. E tanto os lutadores como os corredores, no final da corrida, no final da luta, aos que vencerem, eram dada uma coroa. Essa coroa era para quê? Para chancelar a vitória que aquele homem, que aquela pessoa tinha obtido. E o que é que diz a palavra de Deus? Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim. Que isso que a palavra de Deus quer dizer, irmãos? Aquele que perseverar na luta, aquele que perseverar no combate, aquele que perseverar na carreira até o fim, esse daí é o campeão. Esse daí vai receber a coroa. Esse daí vai ser vitorioso. Já pensou, irmãos? Porque veja só, a certeza das promessas nós temos. A pergunta é, você está preparado para chegar lá? Porque às vezes nós não fazemos esse cálculo. Nós não sabemos, não paramos para entender que há um custo, meus irmãos. E esse custo envolve luta, desafios, oportunidades que nós temos que aproveitar. E nós temos que estar conscientes dessas lutas. Então, entenda o que eu quero dizer. Se você está passando por lutas, desafios, a sua fé está sendo provada, isso não é não compatível com a palavra. Pelo contrário, isso faz parte de ser um discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é enfrentar desafios, é enfrentar lutas, mas são lutas de verdade. Não é luta como a gente escuta por aí, não. Ontem mesmo, minha esposa assistindo esses programas de YouTube aí aqueles canais que a mulher fica falando.
Eu acho impressionante, rapaz, é um negócio a ser pesquisado. Não é normal, não. Se você perguntar a qualquer mulher dessa daqui, rapaz, se elas gostam de lavar, varrer, passar pano, lavar uma louça, elas vão dizer que não. Não, ninguém gosta. Pensa num negócio chato, a rotina do dia a dia. Aí sabe o que elas fazem? Liga a televisão e vai ver o quê? Canal onde a mulher lava a roupa, passa o pano, varre a casa. Não é normal não um negócio desse. Eu digo, minha filha, isso aqui é o quê? É masoquismo? O que é? Você gosta de ver o povo sofrendo, é? Porque você não gosta de fazer um troço desse, e aí você gosta de ver os outros fazendo. Como é que pode um negócio desse? Aí tinha a criatura lá, reclamando, porque tinha mandado fazer um armário projetado, e não tinha saído, faltou umas portas, parece. Aí ela vai, porque faltou as portas, ela vai e solta essa. Irmãos, mas é isso mesmo, a vida de crente não é fácil. Eu digo, é porque faltou 2 portas no armário da mulher, ela está se acabando, achando que é uma luta, é o inimigo tramando, querendo destruir a vida dela, porque faltou as 2. Não, a vida de crente não é fácil. Eu digo, pelo amor de Deus, essa mulher só pode estar bagunçando com a gente. Não faz nem sentido. Se você dissesse um negócio desse para o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto, dizendo as lutas que ele enfrentou. E ele vai falar de uma quarentena de açoite, ele vai falar de um naufrágio, ele vai falar que estava no abismo, ele falou de fome, ele passou por necessidade, passou por luta, gente querendo matar ele na Judéia, gente querendo matar ele fora da Judéia. Ele fala de lutas contra as pessoas e dentro de si. Então, passa por toda essa luta, mas ele chega à conclusão que essas lutas, elas não são incompatíveis com a fé. Pelo contrário, é o combate que o Senhor disse que nós teríamos que enfrentar. Meus irmãos, hoje nós não enfrentamos o combate que o apóstolo Paulo enfrentou. Quem é que está arriscando o pescoço aqui para aceitar Jesus? Ninguém. Quem é que está lhe ameaçando, dizendo, se você aceitar Jesus, eu lhe mato? Quem é que está fazendo isso? Não tem. Que eu saiba, isso não acontece por enquanto na nossa nação, no nosso território. Não acontece. Esses homens estavam dispostos a entregarem a sua própria vida, porque eles tinham consciência do combate que tinha que enfrentar. Eles tinham consciência do desafio que eles tinham que lutar, mas eles também tinham consciência da coroa que estava prometida para eles. É por isso que eu digo que você tem que estar consciente das lutas e das adversidades, mas saiba, quanto maior a luta, quanto maior a adversidade, pare e pense, o prêmio é muito maior. O apóstolo Paulo chega a dizer que as lutas e as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O prêmio é maior, a recompensa é maior. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando terminar toda luta, toda adversidade, quando você combater o bom combate, quando você encerrar a carreira, e quando Cristo voltar, e você se encontrar com Ele, você vai olhar e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Você já passou por isso? Você já passou por um negócio que é difícil, que é custoso? Eu sei que tem irmãos que às vezes estão construindo uma casa, e às vezes é difícil. Às vezes você está ali tirando de onde não tem para poder ter o seu lugarzinho, ou para adquirir algum bem, ou para conquistar alguma coisa pessoal, ou no seu trabalho, e quando você passa por tudo aquilo e consegue chegar, aí você diz, valeu a pena. Todo custo, toda luta, toda adversidade, no fim, se paga pelo prêmio que a gente tem como recompensa. Mas saiba, que quando eu digo que você tem que estar preparado para o desafio do discipulado, é porque Jesus não deu todos os detalhes. Ele só disse o quê? No mundo tereis aflições. Se preparem, vocês têm um combate. Para alguns será um combate na família. Você vai ser rejeitado. A sua família não vai aceitar. O seu esposo não vai aceitar. A sua esposa não vai aceitar. Talvez o seu filho não queira se converter. Para outros, a luta vai ser no trabalho. Lá no trabalho, as pessoas vão começar a te perseguir. O pastor César já deu o testemunho dele aqui várias vezes, que por conta da decisão dele em assumir o ministério, ele tinha que se comprometer com o ministério, e assim
acabava que não cumprindo o interesse da empresa. Mas isso é bíblico. Não há como agradar dois senhores. E ele, graças a Deus, escolheu agradar o melhor deles, que é o Deus Todo-Poderoso. E vale a pena, pastor César? Eu tenho certeza que vale a pena. Não tem ninguém que sirva a Deus e que não ache que vale a pena. Porque cada dia que o Senhor nos dá a vitória, cada dia que o Senhor nos traz o refrigério, cada dia que o Senhor vai nos aproximando dEle, vale a pena. Mas nem sempre a gente está consciente das lutas que vão acontecer. Eu não sei ao certo o que é que você vai enfrentar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Abra comigo no texto de Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4, para eu poder te ilustrar o que eu quero te dizer. Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo 35. O que é que eu estou querendo dizer com o objetivo e a caminhada até ele? Em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, há uma passagem muito conhecida dos irmãos, onde Jesus, depois de ter terminado de ensinar, pregar para uma multidão, ele reúne os discípulos e diz, versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Isso foi a ordem do Senhor, vamos passar para outra margem. Aí está a promessa. Jesus está dizendo que eles iriam passar para outra margem. Jesus disse como é que ia ser o percurso? Não. Jesus disse se haveria tempestade no percurso? Não. Ele disse se haveria vento contrário? Não. Se as ondas iam açoitar o barco? Não. Não falou nada, apenas disse o quê? Passemos para outra margem. E o pessoal entrou no barco. O mar da Galileia é um lago muito pequeno, não dá muito tempo para chegar do outro lado, eles entram e vai. Versículo 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, Jesus não contou como é que vai ser a nossa jornada até chegar à promessa. Ele nos deu uma promessa. Qual foi a promessa? Antes dele subir aos céus, ele reúne os discípulos e disse, eu vou para o Pai, preparar uma morada, para que aonde eu esteja, vós estejais também. E essa morada é eterna. Essa morada não é passageira, porque ele faz uma comparação e diz, vós sois peregrinos nesta terra, porque a nossa passagem aqui é circunstancial, é momentânea, nós temos uma morada preparada na glória, por isso nós estamos de passagem. Não há sentido em se apegar nas coisas deste mundo, porque como diz a palavra de Deus, todas elas vão passar, mas permanecerá a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, desapegue das coisas deste mundo. O seu foco tem que estar na glória, porque é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos nos dirigindo, mas nós não sabemos ao certo como é que vai ser essa caminhada. Qual é a tempestade que nos aguarda? Qual é o vento contrário que vem contra nós? Pode acontecer, irmão Carlos, certamente vai acontecer, porque está na palavra de Deus. E aí? Aqueles homens se desesperaram. Por quê? Porque apesar de haver uma promessa, eles não sabiam
daquele vento, daquela tempestade, e achavam que aquilo ali poderia comprometer a promessa que o Senhor deu. Eu quero lhe dizer que nada pode comprometer a promessa que Deus tem para a sua igreja. Não é lutas, como diz o apóstolo Paulo, não são as lutas do tempo presente, nem do porvir, nem as lutas, nem a espada, nem a fome, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Como diz a palavra de Deus, operando Deus, quem o impedirá? Ninguém. Não há quem possa impedi-lo, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e quando Ele decreta, Ele cumpre, porque Ele tem poder. Então nada vai frustrar. Agora esteja preparado para o percurso, esteja preparado para o vento contrário, esteja preparado para a tempestade, esteja preparado para ser açoitado de todos os lados. Mas nunca se esqueça que o Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que continua contigo dentro do barco. Quando você se desesperar, clama a Ele, que Ele vai se levantar, e Ele tem poder para mandar o mar se aquietar, o vento se calar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não se desespere, Deus está no barco e no controle de todas as coisas. Se Ele disse que a nossa morada está preparada e que Ele vai voltar para nos buscar, fica firme, meu irmão, e espera, porque Ele breve voltará. E não tardará, como diz a sua palavra. Por isso, agora já me encaminhando para o encerramento, voltando novamente para 2 Timóteo capítulo 4, veja só, o apóstolo Paulo, uma vez que a gente já falou aqui sobre o custo do discipulado, é sobre esse custo que ele está falando, é sobre essas circunstâncias tão difíceis que nós temos que passar, e o apóstolo Paulo não se furtou a nenhuma delas, pelo contrário, lutou como um bom lutador, correu a carreira que lhe foi proposta. Por isso eu quero lhe dizer, não retroceda. Eu sei que no combate, às vezes, a gente leva uma pancada, cai, se desequilibra, mas você não pode desanimar. Pode baixar um pouquinho mais aqui o retorno, irmão. Você não pode desanimar. Se levante e continue a combater. Mas, irmão Carlos, o inimigo parece ser mais forte do que eu. Só parece. Não se deixe enganar pela aparência. A palavra de Deus diz que mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós é mais forte. Nunca se esqueça disso. Ah, mas o pecado está insistindo demais, mas mais forte é o que está em mim. Ah, mas o pecado está voltando de novo, mas mais forte é o que está em mim. Eu vou resistir, porque não é por mim, mas é por aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele que me fortalece, é Ele que me esforça, é Ele que me mantém firme. Fiel é esta palavra, aquele que começou boa obra em vós, há de concluir até o fim. É isso que o Senhor tem nos prometido, meus irmãos. O apóstolo Paulo encerra dizendo o quê? Primeiro, que ele está preparado aqui para ser entregue como um sacrifício vivo. Ele está dizendo, olha, se for preciso derramar o meu sangue como sacrifício a Deus, eu estou preparado. E é justamente isso que vai acontecer. Logo em seguida ele diz, e o tempo da minha partida, e a palavra aqui em grego dá o sentido de um animal de carga, que ele é liberado do seu jugo. Os irmãos que trabalham no interior sabem como é. Você pega um animal ali específico para trabalhar puxando carroça, e aí você coloca o jugo que aqui no Nordeste a gente chama da cangaia, né? Tem essa cangaia que você coloca o jugo, que é para ele arrastar a carroça. Mas quando chega no final do dia que você já fez todo o trabalho, já não falta mais nada, aí você libera ele. Tira o jugo e deixa ele solto lá no pasto para ele poder beber água, para ele poder se alimentar. Ali é um momento de refrigério. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Meus irmãos, eu quero dizer, isso é o apóstolo Paulo, eu entendo que ele está nos falando. Ele diz o seguinte, eu quero lhe dizer
E foi um combate acirrado, foi desgastante, foi. Às vezes eu pensei talvez até em desistir, a luta foi grande. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele lutou até contra a vontade de Deus, mas ele chegou à conclusão que dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões do Senhor. Ele está imaginando o seguinte, é como se fosse um animal, um touro feroz, querendo lutar, só que aí alguém colocou aquela argolazinha no nariz dele. E toda vez que ele tenta estribuchar aqui, aquilo machuca mais ainda ele. O apóstolo Paulo está dizendo que se a gente tentar lutar contra o chamado de Deus, é pior. A gente vai se machucar mais, a gente vai se ferir mais. Por isso, é melhor nos submetermos à vontade de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. E ele diz, mas agora, todo aquele fardo, tudo aquilo que pesava sobre os meus ombros, foi tirado. E eu estou preparado para ter um encontro com o Senhor, a receber a coroa. Mas olha só que coisa maravilhosa. Irmão Carlos, o apóstolo Paulo pregou muito, né? Fundou muitas igrejas, escreveu cartas maravilhosas que hoje nós ainda estudamos. Então realmente tem uma coroa para ele. O apóstolo Paulo diz o seguinte, não, a coroa não é só para mim, a coroa é para todos aqueles que esperam a manifestação do Senhor, a volta de Cristo. E o que é isso, irmãos? Que coroa é essa? Às vezes a gente fica imaginando que coroa será essa? Será uma coroa de ouro, uma coroa de prata, de bronze, de diamante? Não é nada disso, irmãos. A linguagem que o apóstolo Paulo está dizendo é uma linguagem figurada. Ele está falando daquele corredor que correu a Olimpíada e ganhou. E o que é que ele recebe? Uma coroa de louros, para recompensar que ele foi o quê? O campeão, porque ele venceu os seus adversários. É só um ato simbólico. E qual é a nossa coroa? O que é que vai nos coroar naquele grande dia? É o próprio texto que responde, é a volta de Jesus. Quem nos coroará, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus. O que nós esperamos, meus queridos, não é só um céu maravilhoso, de ruas de ouro, rios de cristais, muros maravilhosos de pedras preciosas. Não, não é isso. O que faz sentido para a caminhada é ter um encontro genuíno com Jesus. Porque eu vou lhe dizer o seguinte, meus irmãos, o céu sem Jesus não faz sentido. Nós não corremos para alcançar o céu, nós corremos para nos encontrarmos com Cristo. Porque estar com Cristo é muito melhor. Se eu chegar lá e fosse só uma tapera feita de palhoça que tivesse lá e um vasozinho com água, mas a presença de Jesus estivesse ali, ainda assim para mim ali seria o paraíso. Porque o que faz o céu maravilhoso não é a estética, não é a estrutura, não é as organizações, vamos dizer assim, urbanísticas da cidade celestial, é a presença de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, o que olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de homem nenhum é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é que ele preparou? É só ler o restante do texto. É Jesus, irmãos. O que Jesus é para nós é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração de homem nenhum. É isso que que Deus preparou para nós. É a pessoa de Jesus. Agora eu quero lhe convidar a ficar de pé. Convidar o ministério de louvor. Porque eu queria nessa noite apenas lhe alertar em relação ao custo do discipulado. As promessas de Deus, elas não podem falhar. Se o Senhor prometeu a sua vinda gloriosa, Ele virá. Mas Ele não vai vir de maneira tímida, oculta, escondida. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, Ele vai vir e
todo o olho o verá. Ele vai vir triunfante. Não é o Jesus da cruz, é o Jesus da glória. Não é o cordeiro que se sacrificou, é o leão da tribo de Judá, que voltará com seu exército celestial para resgatar a sua igreja. Mas eu quero saber, você está disposto a esperar a volta dele? Você está disposto a combater o bom combate? A encerrar um dia a sua carreira e guardar a sua fé na expectativa da volta do nosso Senhor Jesus? O preço do discipulado é alto, mas eu quero lhe dizer que a recompensa é muito maior. E eu quero deixar muito claro isso para que você não seja enganado, para depois me procurar e dizer assim: irmão Carlos, eu aceitei Jesus naquele dia, mas eu passei por uma luta grande, e eu não sabia que ia ter essa luta grande. Você agora está sabendo, mas que depois dessa luta vem a recompensa. E agora eu quero que você, enquanto o ministério de louvor vai louvar, eu quero que você pare um minuto e faça os cálculos, se você quer participar desse projeto, para que você não tome uma decisão precipitada. Mas se você decidir, saiba de uma coisa: a garantia do sucesso não está não somente na tua escolha, mas porque o Senhor fez também uma outra promessa, e a promessa dele foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você fizer o compromisso hoje, ele vai estar contigo no barco. Pode soprar o vento, pode levantar-se as ondas, mas Jesus tem poder para acalmar o vento, a tempestade, colocar por baixo o inimigo para te dar a vitória. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, o Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, tu nunca mudaste.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos de Jesus. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que opera e o milagre acontece? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou a nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, não, só porque estás comigo. Posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, vem me ajudar. A certeza, meus irmãos, a certeza da vitória está na certeza de que Jesus está conosco no barco. O que nós temos que fazer é muito pouco. Às vezes a gente tem que apenas resistir, suportar, porque a palavra de Deus diz que a coroa já está preparada. Já está preparado tudo, irmão. O Senhor já preparou a morada, o Senhor já preparou a coroa, o Senhor já preparou as vestimentas novas, o Senhor já preparou o novo nome. Está tudo preparado. Então, não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Fica firme, porque aquele que te chamou, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas agora eu quero perguntar
A você que ainda não fez uma aliança com Deus, você que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, você que ainda é um seguidor, eu quero te perguntar se você hoje quer se tornar um discípulo. Porque se você quer ser discípulo de Jesus, se você, como o apóstolo Paulo, fez o cálculo e entendeu que por mais que a luta possa vir, por mais que desafios que possam ter, o prêmio, a recompensa é valiosa. Se você quer essa recompensa, a hora de escolher é agora. Se você quiser aceitar Jesus, eu te convido a vir aqui à frente e publicamente assumir o compromisso com Jesus. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? A oportunidade é agora, para que você possa escolher, para que você possa fazer. Aqui vem a primeira vida para Jesus. Glória a Deus. Porque estás nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, Glória a Deus. Aqui está a primeira vida. Olha a alegria que as pessoas têm de recolher essa pessoa. A satisfação, a alegria de tê-lo. Tem mais alguém nessa noite que quer aceitar a Cristo? Que quer também tomar um compromisso, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Tem alguém nessa noite que fazia parte da caminhada, que estava lutando o bom combate e por algum motivo se sentiu fraco, pensou em desistir, mas quer uma nova oportunidade? A oportunidade é essa, a oportunidade é agora. Se tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, que pensou em desistir por algum momento e quer se reconciliar, eu te convido a vir aqui também à frente, renovar a tua aliança, renovar o teu compromisso, para que naquele grande dia tu não perca a tua coroa, a coroa que o Senhor tem preparado para a tua vida. Se não tiver, eu não vou encerrar. Nós já temos aqui uma alma para Jesus, e a palavra de Deus diz que mais vale uma alma para Deus do que o mundo todo. Por isso há uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende do seu pecado. Pastor César, eu agradeço desde já a oportunidade, e que os irmãos possam dar toda a sustentação, todo auxílio ao nosso irmão que está tomando a decisão hoje. Porque eu quero, meus irmãos, com toda singeleza, com toda sinceridade, eu encontrei hoje o irmão Bené, pai da irmã Maria, mãe da Kelly. E o irmão Bené é das antigas, já foi nosso membro aqui da nossa igreja, e a gente fazia as orações aqui como se faz agora o devocional dia de segunda, e aí a gente cantava os hinos da harpa, eu muito desafinado, mas era o que tinha. Aí reencontrei com o irmão Bené hoje, e aí eu falei: e aí, irmão Bené, como é que tá? Ele disse: e você, como é que tá? Eu digo: eu estou lutando para ir para o céu. Aí ele disse: pois eu também estou. Eu digo: então nós estamos na mesma jornada. E eu quero que essa igreja esteja lutando por isso, meus irmãos, porque vai ser um prazer reencontrá-los lá na glória, lá na eternidade. Saber que cada um de vocês, por mais difícil que foste a luta, foste fiel, ficaste firme e conseguiste chegar até aquele grande dia.
E assim como Paulo, e assim como todos os outros, receberemos aquela coroa que foi prometida. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.